presidente Lula editou o decreto para regulamentar a concessão de descontos nos financiamentos dos produtores do Rio Grande do Sul, prevista em medida provisória publicada no dia 31 de julho. O governo destinou 1,8 bilhão de reais para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural. As regras divulgadas nesta terça-feira definiram limites para os descontos de 5 a 120 mil reais por produtor, a depender das modalidades escolhidas e da categoria da operação. Os detalhes foram publicados no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Na prática, o decreto 12.138 traz detalhes fundamentais sobre as condições para acessar recursos sinalizados na medida provisória de julho. O texto mantém as regras gerais da MP, mas agora detalha os juros, prazos e descontos. Para a gente esclarecer bem alguns desses pontos, nós convidamos o Francisco Torma, que é advogado e especialista em agronegócio lá no Rio Grande do Sul e, inclusive, tem acompanhado as principais reivindicações do setor depois das enchentes. Boa noite, Francisco. Obrigado pela sua participação aqui no RN. Eu tenho certeza que o produtor vai ter esclarecimentos de muitas dúvidas a partir de agora. Obrigado pela participação. Boa noite, Petrinho. Uma grande satisfação estar conversando aqui com vocês nesta noite para conversar sobre justamente esse decreto que saiu esta noite aqui e é tão importante, que estava sendo tão aguardado pelo produtor rural gaúcho. E nós temos vários detalhes para comentar para melhor compreender, afinal de contas, qual a relevância desse decreto junto com a MP para resolver a questão do endividamento do produtor rural gaúcho. Perfeito. O Francisco nos deu algumas opções de telas aqui, né, dos pontos mais importantes dessa regulamentação. A gente vai colocar aqui para que a gente possa acompanhar juntos com vocês. Olha, a primeira tela diz o seguinte: produtores que podem acessar, né, desde que, ou seja, quais são as condições para que os produtores se enquadrem a essas ajudas. Os produtores têm que ter contratos que utilizaram recursos controlados do crédito rural. Esse é um ponto muito importante, né, Francisco? Quer dizer, só quem utilizou crédito rural vai ter esse tipo de auxílio, é isso? Perfeito. Eu acho que uma grande diferenciação que nós precisamos fazer, o produtor que está nos acompanhando aqui precisa entender, é que esta medida provisória é específica para recursos do crédito rural. Ela não contempla financiamento particular, que é aquele que você toma aí com o seu fornecedor de insumos. Ela também não atende essas operações que o produtor faz com as cooperativas. O governo prometeu outras normativas a respeito dessas dívidas, mas nesse primeiro momento, esta medida provisória com esse decreto atende crédito rural, que é aquele que nós temos através do Plano Safra, né, pelos recursos do Plano Safra que nós temos com as instituições financeiras. E mais importante, esta medida provisória e esse decreto não atendem aqueles recursos, aquelas operações que são contratadas com recursos livres das instituições financeiras, somente recursos controlados, e aqui nós já temos uma régua de corte considerável. Muitos produtores gostariam que também os recursos livres estivessem dentro dessa medida. Bom, a segunda condição: a operação tenha sido contratada até 15 de abril de 2024. Os recursos tenham sido liberados antes de 1º de maio e as parcelas vençam entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024. A gente lembra, né, que as enchentes começaram no final, no último dia de abril, né, comecinho de maio, né? Então, a operação tem que ter sido contratada antes das enchentes, é isso, né, Francisco? Perfeito, perfeito. Essas operações precisam ser contratadas antes e o pagamento tem que ser depois, como está ali, justamente entre 1º de maio e 31 de dezembro, para exatamente pegar essas operações que foram contratadas num período de normalidade, mas o vencimento, o pagamento delas deveria acontecer justamente depois que aconteceu essa tragédia terrível aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Terceira condição: empreendimento esteja localizado em município com decretação de emergência ou calamidade até 31 de julho de 2024 e reconhecido pela Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Aí, nesse caso, me parece que, não sei se todos os municípios gaúchos, mas boa parte deles se enquadram nessa situação, mas vai limitar alguns produtores, né, Francisco?
Perfeito, há uma limitação porque nós não podemos fazer uma exclusão genérica desta forma. Inclusive, lá nas emendas da medida provisória foi atacada esta questão para que o produtor que experimentou um prejuízo por conta das chuvas, mas que o município muitas vezes não decretou ou não foi homologado porque atingiu uma população um pouco menor, que esse produtor também possa acessar estas modalidades aqui de renegociação, que seria muito justo, né? Afinal de contas, da forma com que está aqui, nós temos uma limitação geográfica que nem sempre condiz com o prejuízo experimentado pelo produtor. Bom, vamos para a segunda tela, que são os excluídos, né? Você já deu uma panorama aí, um panorama. Quem não tem direito, liquidou ou amortizou a operação antes de 31 de julho de 2024, enquadrados no Proagro ou com cobertura de seguro da produção. Esse é um ponto importante, né? Enquadra o Pronaf, mas não o Proagro, é isso? Perfeito. Eu acho que, inclusive, a relevância aqui desta tela são justamente esses dois primeiros itens que estão aqui. Os outros três não tem grande preocupação quanto a eles, né? Agora, primeira, o produtor que liquidou ou amortizou a operação antes de 31 de julho, que é a data que saiu a medida provisória, ele já está excluído. E o que os produtores relatam? Olha, eu tinha uma operação lá de 100 mil reais e quando chegou o vencimento da operação, o banco descontou, sei lá, R$ 1.000, R$ 500 da minha conta, que era o que eu tinha de limite, que era o que eu tinha de dinheiro na conta. Tecnicamente, eu amortizei. Foi pouco, mas eu amortizei. Então, tecnicamente, esse produtor já estaria excluído, o que causa uma injustiça muito grande. Ou aquele produtor que fez uma renegociação, correu, pensou, não, eu não vou deixar isto ficar assim, eu não vou deixar essa operação ficar aberta, foi lá, correu, fez uma renegociação, fez uma inovação de dívida, ele também estaria excluído. Eu acho que nós precisamos olhar com atenção esses detalhes para não criar injustiças. Daqui a pouco, um produtor que fez um pagamento parcial pequeno, até a contragosto, daqui a pouco foi debitado da conta dele, ele já estaria excluído, e isso seria uma injustiça Perfeito. Sem tamanho. Bom, o empreendimento não obedeceu ao ZARC, né, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, contratou o recurso para integralizar cota parte em cooperativa, e a origem da dívida é PESA ou securitização. Resume para a gente esses três últimos tópicos aí. Perfeito. O zoneamento agrícola é aquele problema que todo produtor sabe, quando faz o plantio fora do zoneamento, ele também não tem nem cobertura de seguro por conta dessas regras. Quem usa recursos de crédito rural para integralizar a sua parte na sociedade cooperativa, ele também não poderia usar essa ferramenta. E aí, aquele pessoal que tem ainda remanescente de dívidas lá do PES e da securitização, que são dívidas lá dos anos 90, também não poderiam usar essa ferramenta. Agora, eu quero chamar a atenção, antes de nós partir para a próxima tela, que é essa questão do Proagro e do seguro. Talvez esse seja um dos principais problemas lá desde a medida provisória, que agora foi repetido no decreto, que causa uma injustiça enorme. Por quê? Porque não está dizendo que somente o produtor que foi indenizado pelo Proagro ou pelo seguro estaria excluído desta operação. Ele está dizendo que produtores enquadrados ou que têm seguro já estão automaticamente excluídos. E muitas vezes o produtor não teve a indenização recebida pelo Proagro, pelo seguro, porque foi negado por alguma razão ou outra, ou não conseguiu acionar, enfim. E aí nós temos um grande problema, porque esse produtor remanesce com a dívida. E um outro ponto importantíssimo, quando nós temos pronafianos até um limite aí de 200 e 300 mil reais, o seguro Proagro é obrigatório, ele precisa ter o Proagro contratado para conseguir esse dinheiro via Pronaf. Se o pronafiano pequeno precisa do Proagro, então todos os pronafianos estão excluídos automaticamente, porque eles estão enquadrados no Proagro, e isso também é objeto daquelas emendas que pretendem consertar a medida provisória, porque isso aqui está totalmente errado, isso não pode seguir dessa forma. Ô Francisco, eu tenho só mais 2 minutos para as últimas duas telas, né? No caso do custeio, perdas entre 30% até 60%, custeio e perda igual a superior a 30% com declaração pessoal de perdas, validado pelo CMDRS, desconto de 30% para liquidação, limitado a R$ 20.000 por mutuário. Desconto de 24% para renegociação, limitado a 16 mil por mutuário. E no caso do custeio e perda igual ou superior a 30%, com declaração pessoal de perdas e laudo técnico validado pelo CMDRS, o desconto é de 50% para liquidação, limitado a R$ 25.000 por mutuário.
Desconto de até 40% para renegociação, limitado a R$ 20.000 por mutuário. O que você pode resumir aí para a gente? A diferença entre um desconto ou outro, seja desconto para liquidação ou seja desconto para prorrogação, está no laudo, né? Se nós temos o produtor só com autodeclaração, é um desconto menor. Se nós temos um laudo técnico que acompanha, o desconto é menor. E o CMDRS aqui é o Comitê Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, uma burocracia sem tamanho desse decreto e dessa medida provisória, que coloca na obrigação desses conselhos, que a maioria dos municípios sequer possui, a obrigação de validar essas declarações do produtor rural. Uma burocracia desnecessária. Perfeito. A última tela, então, vamos para investimento, é isso? A próxima tela? Investimento, perdas entre 30% até 60%. Investimento e perda igual ou superior a 30%, com declaração pessoal de perdas, desconto de 30% para liquidação, limitado a R$ 5.000 por mutuário. Desconto de 24% para renegociação, limitado a R$ 4.000 por mutuário. Investimento e perda igual ou superior a 30%, com declaração pessoal de perdas e laudo técnico. Desconto de 50% para liquidação, limitado a R$ 15.000 por mutuário. Desconto de 40% para renegociação, limitado a R$ 12.000 por mutuário. Quer dizer, a mesma burocracia que tem no custeio, tem também para o investimento, né, Francisco? A mesmíssima burocracia, a mesma situação. E aí, além disso, nós temos uma burocracia mais gigante ainda, que é para quem teve perdas acima de 60%. Aí quem teve perdas acima de 60%, que é custeio, investimento e industrialização, aí nós temos um desconto que pode ser de até 120 mil por mutuário, só que nós precisamos passar pelo crivo da Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Estado do Rio Grande do Sul, que é um órgão que até então não existia, foi criado pelo decreto, e esse órgão tem inclusive o poder de decidir que o desconto vai ser menor do que está previsto aqui, que é esses 120 mil reais, ao seu bel prazer. Um órgão que não existe, é uma burocracia criada pela organização estatal, que vai envolver alguns ministérios do Executivo e que, olha, vou te contar, complica mais ainda a vida do produtor rural, que precisa urgentemente acessar essas operações. E é importante dizer também que a cada minuto isso pode mudar, né? Porque ainda existem muitas negociações. Olha, essa entrevista que eu fiz com o Francisco vai estar disponível, né, no nosso site, canalrural.com.br, lá no YouTube do Canal Rural também, né, para que você possa rever com mais calma todos esses detalhes. Francisco, obrigado pela sua participação aqui, foi muito esclarecedora a sua participação. Uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, até uma próxima.